Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje estamos com o Alex, da madeireira Cidade Azul, e ele vai contar um pouquinho pra gente da jornada empreendedora dele, assim como do negócio, falar sobre sucessão, sobre empreendedorismo, sobre o mercado atualmente, né, com tudo que tem acontecido aí com a pandemia. Bom dia, Alex. Bom dia, Carol. Tudo jóia? Tudo certo? Então tá, gostaríamos de escutar um pouquinho quem é o Alex. Como é que tu te inseriu nesse meio? Isso já era uma coisa da família? Quantos anos tem o negócio? Da tua formação? Eu sei que tu estudou também bastante para poder contribuir para o negócio. O Alex é uma pessoa que às vezes é um pouco estressada, né? Faz parte do dia a dia, né? Mas a nossa empresa, falando primeiro dela, ela já existe há 33 anos, né? Ela iniciou com o meu pai, que ele era carpinteiro, né? Na verdade, às vezes a gente diz que ele era, não, ele diz que ele ainda é carpinteiro, né? Que foi a formação dele como carpinteiro, né? Então ele trabalhava de carpinteiro, já tinha uma grande experiência com o setor de construção, né? E aí ele teve um convite de um conhecido dele, ele montou uma empresa, ficaram 10 anos sócios nessa empresa, que era uma madeireira também. E depois ele viu a necessidade, como tinha eu e meu irmão, a gente já estava crescendo, já estava ficando mais velho, né, de trabalhar junto. E ele queria montar uma coisa que ele pudesse depois deixar para nós, que seria essa empresa atual que a gente tem, que já existe há 33 anos, que segue o mesmo ramo da anterior dele, que é construção de casas de madeira, madeira no geral, enfim. Muito bom. E aí, foi fácil entrar numa empresa familiar, a questão de trabalhar com o pai, com o irmão? Não, ela foi fácil porque eu toda a vida gostei, né? Eu gosto do ramo de atividade que a gente exerce, né? Que é mexer com a parte de madeira, né? E antes mesmo para montar essa empresa, eu já ia, depois da aula, na empresa anterior que ele tinha com sócio. Gostava de estar junto com um motorista fazendo entrega, gostava de estar metido no setor de produção. Eu nunca gostei muito da parte de escritório, sempre mais da parte de produção, né? Então foi fácil eu dar continuidade e trabalhar junto com ele quando ele montou essa nova empresa. Quando ele montou, eu ainda estudava, estava no ensino médio, né? Mas já depois que ele montou a empresa, ele mesmo comentou em de repente eu passar para estudar à noite para poder ajudar mais ele. E era uma coisa que eu já queria mesmo, minha vontade mesmo era parar de estudar e ficar só na empresa. Mas acabei continuando com o estudo até um certo ponto. Aí depois acabei parando esse estudo, retomei depois de 5, 6 anos, né? Até que consegui fazer minha formação. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Então ajuda bastante na parte da madeireira, porque às vezes tem alguns arquitetos que chegam e é uma pena isso que acontece, mas eles se acham que eles são mais do que um carpinteiro, mais do que um mestre de obras. Então quando eles veem que eles estão conversando com um arquiteto que tem a mesma formação com ele, eles acabam respeitando, e é uma coisa que eu cobro muito deles, porque não vamos generalizar, mas a grande maioria dos mestres de obra e carpinteiros entendem mais do que o próprio arquiteto que fez o projeto. Até porque eles muitas vezes têm só a teoria e não tem a prática, né? E o carpinteiro, o mestre de obras tem a prática e não tem a teoria, mas é aquilo que a gente consegue fazer. Isso até porque, bem colocado como falasse, tipo, o papel ele aceita tudo, então tudo que tu colocar no papel vai ser aceito. Agora realmente na hora da execução vai ser o carpinteiro e o mestre de obra que vão poder dar um jeito de fazer a construção que está no papel. E até tu falou dessa questão da arquitetura que tu fez, porque às vezes na hora de montar a empresa, né, vamos falar de gerações, na geração do teu pai, isso não era tão comum as pessoas fazerem faculdade, então ele pegou o conhecimento que ele tinha de carpinteiro, tomou a coragem como empreendedor e abriu um negócio. E aí depois tu e o teu irmão acabaram fazendo faculdade para ter a competência para manter o negócio de pé, né? Porque isso também faz diferença. Isso, ela faz diferença, como eu falei, tipo, a gente tem a prática que ele nos ensinou, que tipo, na faculdade ela me ajudou muito, porque tinha muita coisa que eu conseguia desenvolver na faculdade pela prática que eu tinha da empresa, e muitas dúvidas eu tirava com o meu pai também, na hora de executar um projeto, que na verdade a arquitetura praticamente ela tem 60% teoria, mas o outro 40% é prática, é maquete que tu vai fazer, o projeto que tu vai desenvolver, e para isso eu usava bastante ele para me ajudar nisso. E a parte do meu irmão, quando ele fez a administração, ajudou muito também a gente conseguir abrir e ter uma outra visão, né? A minha visão, como eu disse sempre, ela foi mais na produção do que em si na parte administrativa. Então é uma coisa que ela deu certo, e até tipo, eu acredito que a nossa empresa, eu tenho certeza que a nossa empresa está no ponto que ela está hoje, por causa dessa união. O que meu irmão sabia da parte administrativa que
favoreceu mais com a faculdade o que eu tinha com a parte prática e com a arquitetura, que a gente conseguiu deixar a nossa empresa ao ponto que ela está hoje. Né? Muito bom. E como é que foi a sucessão do negócio? Então, a sucessão ela foi uma sucessão, eu entendo até que tranquila, né? Porque a gente teve uma grande ajuda do pai nessa parte, porque ele acreditou em nós. Ele, sabendo que a gente ia errar em alguns pontos, ele chegava e falava, não, vocês às vezes vão ter que errar, só tem que cuidar para não errar muito e não gerar muito prejuízo, para poder aprender. Porque agora vai ficar ruim se vocês errar a segunda vez, tudo bem, mas se errar a terceira, aí vai ser complicado. Então a gente sempre também se cobrava. Erramos a primeira, marcávamos o que a gente não tinha errado, errava um pouquinho na segunda, mas nunca errávamos a terceira. Né? Então, mas isso facilitou bastante. E o ponto, no caso, e também não sendo só o pai, sendo a mãe junto, eu acho que acontece em muitas sucessões, o pai ele era mais tranquilo, a mãe é que era mais apegada na empresa. Então ela mesmo ela não trabalhava na empresa, mas ela dizia, pô, você já vai deixar para... Porque até hoje ela ainda considera nós como sendo, acho que, a criança dela. Quando ela vem na empresa, às vezes ela olha aqui, ela vem, ela vai tomar café, ela dá uma varrida, ela faz alguma coisa, mas ela nos trata ainda como criança. Então, tipo, mesmo tendo 45 anos, para ela, às vezes eu com 45, meu irmão com 42, somos as crianças dela, né? Então, mas com o pai, mãe, mas com o pai foi muito tranquilo, a gente teve muito apoio nessa parte de sucessão. Legal. Assim, eu fico muito contente, né? Porque eu acompanhei uma parte dessa passagem. Isso é uma raridade. E admiro muito teu pai, porque assim, essa questão de confiança que ele teve em vocês. É isso que tu falou, de errar. Porque hoje a gente fala um pouco nas empresas da cultura do enfrentamento. As pessoas parecem que têm vergonha de dizer que tem problema. E todo mundo tem problema, né? A gente sabe que isso é natural, não existe empresa sem problema, não existe pessoa sem problema. A grande questão é como a gente lida com os problemas. Então, se teu pai já tinha essa visão lá atrás, né, alguns anos atrás, de dizer assim, não, é natural, vocês vão errar. O importante é não ficar repetindo o mesmo erro, né? Porque isso tem custo para a empresa, tem a imagem relacionada com o cliente, mas é uma maturidade que ele tinha em dizer assim, não, faz parte do processo e tudo isso. E uma coisa que relembrando agora, eu lembro que às vezes, como eu falei, voltando, a mãe cobrava mais. Então a mãe às vezes dizia, pai, vamos por aí, o Alexandre foi olhar um terreno e errou em tal ponto, teve que fazer sapata na casa, alguma coisa. Aí às vezes a mãe dizia, por que tu não foi, vamos olhar? Ele disse, olha, eu não tenho estudo, ele tem mais estudo do que eu, então eu tenho que confiar mais nele, ele lá olhar o terreno e ele entender mais do que eu. Então tipo, ele dava essa abertura, mesmo a gente sabendo que ele tinha muito mais experiência e com certeza se ele fosse ele não teria errado, né? Mas ele deixava a gente tranquilo nesse ponto, né? Então é onde a gente acabou, tipo, depois administrando a empresa, tranquilo. A gente começou a mostrar resultado para ele e ele não queria ver, ele disse, eu só quero que vocês, no mínimo, continuem o que eu deixei. Não precisa crescer mais, mas se vocês continuarem o que eu tenho, e graças a Deus a gente conseguiu aumentar mais do que ele deixou. Né? E apesar disso ser novo, né, tu falou dos teus 45 anos. E acho velho. Não. Tu pensa no futuro da empresa em relação, não sei se teus filhos de repente estudam na área, ou se tu pensa neles aqui dentro. Então, na verdade, eu pensava, no caso, né, em eles dar continuidade. Mas em conversa, pode ser que o meu filho até mude. Eu converso com outros madeireiros, eles falam, eu tenho uma filha que ela tem 25, que ela é formada em fonoaudiologia, né? Ela vai continuar o caminho dela, mas eu sei que se precisar ela pode vir um pouco, mas não é o que ela quer. E o meu filho, ele ainda não sabe direito o que ele quer. De repente, a hora que ele realmente se formar, ele quer se formar em psicologia, de repente pode ser que tendo uma formação, ele volte na empresa e comece a trabalhar. Mas no momento, eu estou sentindo que os dois eles não têm interesse em continuar, né? Mas eu penso em trabalhar bastante, né? Mesmo me achando velho, mas penso em trabalhar bastante ainda, né? Então... Muito bom. E Alex, me fala uma coisa, em relação a modelo de gestão, vocês ganharam uma premiação uns anos atrás, né? Até eu acabei esquecendo de procurar ali na parede, mas tá lá no canto, ó, tá lá no canto. Ganhou em pé, falando da gestão da empresa. Como é que foi para vocês a importância de implementar um modelo de gestão? Não, ela foi importante, agora o principal, tipo, a gente tinha uma experiência, né, que vinha do pai, né? Mas a gente queria fazer uma coisa diferente, né? E está no caminho certo. E o que acaba acontecendo? Aquilo que eu sempre comento nas associações comerciais, enfim, na própria federação, na Fiesc, a gente tendo uma pessoa que tem um olhar de fora,
fica mais fácil porque ele vai nos orientar. Não quer dizer que aquela pessoa saiba o caminho certo, eu sempre comento isso, né? É aquilo que eu sempre dou exemplo, tem que botar um material em determinado ponto, não quer dizer que aquele ponto que aquela pessoa te indicou é o certo, mas ela consegue abrir a tua visão que aquilo ali, onde ela está, não é o local certo, né? E eu acho que foi de grande valia para nós, até porque eu também me considero que era uma pessoa um pouco fechada para isso, e eu conseguia ampliar a visão, vendo que tendo pessoas de fora nos ajudando na gestão, a gente conseguiu crescer com isso, né? Não vou dizer que todas as empresas vão dar certo, algumas vai dar mais, outras menos, mas eu aconselho sempre a implantar e apostar numa gestão diferente, tendo o apoio de pessoas porque tu vão vir com visões de fora, não vai ter aquele vício que a gente tem dentro da empresa, né, que é difícil. Eu estava conversando com uma outra pessoa, a gente abriu uma empresa de exportação de casa, e agora a gente está comprando um terreno, está construindo um galpão para produzir madeira em série, né? Então eu conversei com essa pessoa, mas o que acontece, a gente tem muito vício hoje, então tu abrindo uma empresa nova é fácil, agora tu conseguir pessoas que te ajudem na gestão, tu já tem esse vício, e tu mudar é bem complicado, né? E a pessoa da gestão, ela tem que ser firme, porque a gente começa a cortar o caminho, a se esquivar. A pessoa chega para uma porta e quer sair pela outra, então tu tem que estar com essa porta chaveada, senão tu acaba saindo. É um vício complicado, mas eu acredito bastante, foi isso que nos ajudou, né? Muito bom. Tu falou do associativismo, tu é muito envolvido com a associação comercial, com o sindicato, né, com a própria federação, a Fiesp. Como é que tu chegou nisso tudo e que benefícios que tu consegue trazer para o negócio? Na verdade eu iniciei, no meu tempo de escola eu já era metido, assim, tipo, quando tinha que organizar futebol eu já gostava de estar metido no meio do pessoal. Em coisa de formatura até não muito, porque tipo, na verdade até hoje eu sou formado, mas nunca fiz uma festa de formatura e nada né? Mas o que me pegou primeiro? O meu pai foi um dos fundadores do sindicato do setor madeireiro e moveleiro aqui da região, né? E eu participava com ele, eu ia... No início eu ia porque tinha janta, então eu achava um negócio diferente. Então eu ia lá, eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, eu achava um negócio legal porque tinha janta, né? Uma época que tipo, era difícil se sair para ir num restaurante, quando tinha reunião do sindicato tinha janta. Então eu gostava de ir. E depois eu fui começando a pegar gosto da coisa. Mas depois eu fiquei um tempo afastado, porque como a gente tinha outro ramo de atividade que era o posto de combustível, eu fiquei um tempo cuidando do posto. Quando eu voltei novamente para a empresa aqui, para a madeireira, o meu irmão fazia parte da diretoria, eu fiquei começando a participar mais da reunião, né? Eu lembro que a gente participava e tinha só 6, 7 filiados no sindicato que participavam da reunião, né? E numa determinada reunião tinha um presidente anterior, né, que era o Alexandre Pieri. Ele disse, a gente vai ter eleição, não tem ninguém que queira assumir, porque a gente vai ter que mudar a gestão. Alguém aqui tem interesse? Eu lembro que na hora eu levantei a mão sem pensar, mas não sabia nem o que eu estava fazendo. Não, eu quero. Aí meu irmão me disse, mas tu vai pegar, tu não sabe nem como está funcionando o sindicato. Eu disse, não, mas eu vou aprender. E o que me pegava ali? Porque eu notava que o setor madeireiro, o setor moveleiro, enfim, o setor nosso da construção da madeira, era muito considerado pé de chinelo, como eles diziam. Que era o pessoal que vive sujo dentro da empresa, a empresa mal organizada. E o que tinha, tipo, na nossa região? São aquelas empresas, tipo, vamos dar exemplo, como na época a gente tinha a Alcoa, que é a Hidro hoje atualmente. Enfim, são empresas grandes, então eu via que quem trabalhasse no comércio, na Alcoa, na Hidro, era bem remunerado. E madeireiro era tu ir lá num lugar que era cheio de poeira. E eu peguei com a intenção de mudar isso, e mostrar primeiramente para a cidade de Tubarão, depois para a região, que o setor madeireiro e moveleiro não eram uns pés de chinelo como diziam, que nós tínhamos voz e vez. E fui batalhando, tanto que quando eu saí do sindicato, nós estávamos com 135 filiados. Na verdade, que eu saí do sindicato, não que eu continuo no sindicato, mas que eu saí da diretoria, né? Então, e através dessa mudança que eu fiz no sindicato, nosso sindicato se tornou o maior sindicato do estado, do setor madeireiro e moveleiro, tanto que nos meus mandatos, ultimamente, quando tinha, tipo, eu representava a Federação do Setor Madeireiro em Brasília, então qualquer reunião que tivesse em Brasília, o presidente já me ligava, pode nos representar lá, porque o nosso sindicato tinha força. E foi através dessa representatividade que daí me convidaram para ser conselheiro no Senai, conselheiro no SESI, até que no último mandato agora do presidente Mário, ele me chamou, no caso me chamou, eu estava em Florianópolis numa reunião, aí ele me chamou que ele disse que queria me fazer um convite para assumir a vice-presidência da Federação da Indústria na região do Litoral Sul. Na verdade, na época eu fiquei até surpreso, porque a gente tem outros presidentes de sindicatos com setores que são mais pujantes, maiores, né? Ele disse, não, mas eu quero por tudo o teu histórico, eu venho acompanhando o que tu faz, eu sei que tu vai nos ajudar na federação.
E assumindo a vice-presidente da Fiesc, aí veio outros convites, aí veio para ser diretor na CIT, né, diretor da indústria na CIT, e recentemente no último mandato agora, teve a eleição, o Jean assumiu, o Jean do Seven como sendo presidente, e antes disso ele me convidou para ser o vice-presidente da CIT. Então, na verdade, hoje eu estou como diretor no Sindimad ainda, que na verdade eu sou presidente licenciado, porque eu achei melhor licenciar a presidência e deixar para o meu vice, porque senão fica complicado eu fazer um ofício do sindicato pedindo uma ajuda, pedindo um recurso, onde eu como vice-presidente também libero, então fica uma coisa, eu achei melhor deixar. Mas foi através disso que eu fui sendo convidado para uma coisa, para outra, e hoje eu me envolvo praticamente 24 horas, né? A minha sorte é que a minha esposa, ela é psicóloga e ela atende quase todo dia até as 9 horas, porque senão eu estaria uma briga em casa direto. Então, às vezes eu tenho reunião, eu vou para casa, tomo banho e sento no sofá, ela está chegando. Diz, pô, tu deu das 6 esperando, na verdade, cabelo molhado ainda, pouco cabelo, mas molhado ainda, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Muito bom. A gente percebe muito essa liderança e essa representatividade muito forte em ti, né? Essa paixão pelo associativismo, em juntar as pessoas para as coisas diferentes. Mas esses dias eu estava num cliente e a gente acabou falando no teu nome e ele ainda brincou, disse, não sei como é que o Alex consegue tocar empresas que ele se envolve em tanta coisa. Né? Então, assim, eu sei que tu consegue, porque é uma empresa que a gente sabe que é referência, tem sucesso aqui na nossa região, mas como é que tu administra tudo isso na prática, assim? Não, na verdade, o jeito de eu administrar, na verdade, é parecido com a sucessão que meu pai deixou. Então, hoje eu tenho um engenheiro que me ajuda, trabalha comigo no escritório, eu tenho uma menina que cuida da parte de vendas, eu tenho um encarregado, e o que acontece? Eu delego o que eu quero fazer para eles, né, procuro estar o maior tempo possível aqui na madeireira, facilitou muito hoje em dia essas reuniões online, né? Só que no fim a gente também já está meio que esgotado, é muita reunião online, né? Mas eu acabei ficando um pouco mais na empresa, mas eu também gosto de acompanhar a obra, então toda a casa que a gente inicia, praticamente 90% eu estou lá com um carpinteiro, e na entrega eu gosto de eu entregar, tá? Mas tipo, o que facilita mais eu confiar, eu tenho que confiar. E o que acontece? Várias vezes o meu encarregado erra, o meu engenheiro erra, a minha vendedora erra, mas é negócio, eu sei que eles não erraram de propósito, eu sei que eles fazem o melhor deles, né? Então, mas é delegando. Eu vou delegando as coisas. Coisa que eu também tinha muito trabalho de fazer isso, eu não acreditava, né? Eu tenho que delegar. E tem aquele negócio do WhatsApp, né? Vai vindo as coisas do WhatsApp, facilita muito, porque às vezes o cara tem uma dúvida, ele tira uma foto e manda, Alex, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço aquilo? Hoje em dia ajuda muito, né? Só que também tem aquele problema, às vezes tem algum cliente que manda alguma coisa, eu abro e quando tu vê entrou um monte, daqui a pouco começa a aparecer aquele pontinho de interrogação, mas faz parte, mas para poder eu fazer as coisas, eu tenho que delegar. E também na parte associativista, tipo na CIT, a gente tem secretários que a gente demanda as coisas fáceis, mas na Fiesc, a minha secretária me ajuda muito, então ela consegue filtrar todas as informações e me trazer praticamente só o que eu tenho que realmente resolver. Ela já sabe o que eu gosto de fazer, o que tem que ser feito. Então muitas coisas eu só digo, Alex, eu já respondi tal coisa daquele jeito, posso só dar ok? Então ela já me traz, né? Então eu confio muito, na verdade é delegando para ela também. Então para poder eu fazer as coisas que eu faço é delegar. Mas o principal mesmo é o que eu gosto de estar nessa correria, né? Senão também não. É a paixão, né? É a paixão, né? Você falou duas coisas bem importantes aí. Primeiro, a questão da confiança, né? Já trouxe isso de família, do teu pai. E a gente percebe que pra gente crescer, eu brinco muito que a gente tem que ter braço, né? A gente tem pessoas ao nosso redor para que a gente consiga delegar e fazer o negócio crescer. Porque sozinho, ontem ainda estava falando com um cliente, né? A gente brinca que sozinho a gente vai mais rápido, mas em equipe, em grupo, né? A gente vai mais longe. Não tem como, hoje em dia, de fazer um negócio crescer sem ter pessoas de confiança do teu lado, né? E o erro faz parte, a gente estava falando disso antes, né? E aí tu falou um pouquinho também da questão de tecnologia, essas reuniões online, o próprio WhatsApp, isso favoreceu muito, né, a nossa geração, porque a gente acaba facilitando as coisas, tendo mais controle, o próprio sistema, que hoje é simples, uma empresa ter sistema é básico, tem muito sistema free, gratuito no mercado, e às vezes as pessoas têm uma certa barreira em estar contratando, né? Mas é importante para que tu consiga profissionalizar o negócio, né? Isso não alguns, tipo, como eu falei, com as reuniões online, eu estou saindo menos da empresa, mas quando eu saio, o que acontece? Pelo celular, eu tenho as câmeras da empresa, eu sei como está procedendo as coisas.
Então o que acontece? Às vezes eu estava lá em Florianópolis, tipo, geralmente quando tem reunião, tipo, elas vão voltar a partir do mês que vem, mas é até bom para dar uma saidinha, para desaparecer um pouco. Pegar a estrada. Pegar a estrada. Mas o que acontece? Tipo, lá da reunião, às vezes eu abro as câmeras, eu sei como estão produzindo na marcenaria, como está na máquina. Às vezes eu ligo para o meu engenheiro, Michel, por que a máquina X está desligada e será que ele já está trabalhando? Às vezes ele fala, não, ele arrebentou a correia, mas eles já estão substituindo. Então eu vou acompanhar. E até porque eles também sabem que eu estou de olho. Porque quando ele vai perguntar, ele diz, como é que o Alex sabe? Por causa da câmera lá. Então, mesmo eu não... Né, é igual uma coisa que eu procuro, tipo... que fica aqui entre nós, mas eu sei que muitos empresários fazem também. Às vezes, quando estão carregando o caminhão de madeira, às vezes eu chego lá e começo, acho que botaram tábua de forro a mais. Não botamos só 2 a mais. Não, mas não era para botar. Mas eu nem contei, eu só fiz o que estava contando. Então eles já... Por quê? Porque daí eles não precisam... Se eu vender 100 tábuas, tem que ir 100 tábuas. Não pode 99, não pode 101. Então eles então volta e meia eu procuro fazer isso aí. E uma coisa principal, tipo, a gente tem a nossa empresa pequena, mas aí tu tá junto com um funcionário. Tu ali, às vezes estão tomando café, eu chego lá e me dá um pedaço desse cavaquinho, me dá um pouquinho de café. Então eles se sentem. Quando eu estou andando aqui na empresa, tem papel de bala eu junto, então quando eles estão andando comigo, que eles também vão juntando. Eles já vão na minha frente e vão juntando. Agora, se tu pedir para eles fazerem e não fizer, também não vai dar o exemplo. Mas como tu falasse, essa parte online facilitou, porque várias vezes eu estou lá em Florianópolis, estou na reunião, e o que acontece? Às vezes eu estou ali, eu obrigado, porque o carteiro manda uma dúvida. Às vezes eu saio, vou lá, respondo, às vezes aqui do escritório facilita bastante, a reunião online facilita bastante também. Então a tecnologia hoje ajuda bastante. E aquele detalhe, tipo, um cliente quer um orçamento, então ele faz um projeto, ele só pega, manda, ou pelo WhatsApp ou manda por e-mail, a gente já orça para ele sem precisar ir no local. É diferente de tempos atrás que a pessoa não sabia o que queria, tu rascunhava num papel, difícil para ele entender, né? Então, mas a tecnologia ajudou bastante, né? Atrapalha às vezes alguma coisa, porque tu não tem mais aquele calor humano que está próximo da pessoa. Isso aí também ajuda bastante. Tu não vai, é difícil também conseguir só atender um cliente via web. Tu precisa depois ir lá dar aquela coisa, a mesma coisa o carpinteiro, enfim, igual tem clientes nossos que eles gostam de vir aqui, eles ainda procuram, tipo, já faz praticamente mais de 10 anos que o pai não está mais aqui, mas eles vêm aqui perguntar pelo pai, se ligar se o pai não pode vir atender eles. Por quê? Porque eles estão acostumados, né? Então precisa ter aquele calor humano, mas a tecnologia ajudou muito. Falou uma coisa muito importante em relação a dar o exemplo, né? A gente que acaba lidando com empresários diariamente, a gente percebe muito a diferença do perfil do empreendedor e do empresário, né? Tem muita gente que acha que é fácil ser empresário. Eu brinco que no Brasil, para ser empresário tem que ter muita coragem, é quase um nível de loucura. Mas as pessoas que olham de fora acham que é fácil, vai lá, ganha dinheiro, vende, trabalha quando quer, como quer, e na verdade a gente trabalha muito mais do que se fosse empregado. Mas a questão é voltada para a liderança, porque o empreendedor ele sabe dessa importância de trazer as pessoas para perto, né, da gestão de pessoas, de estar exercendo ali um papel de a pessoa que está conduzindo o grupo. Enquanto o empresário, que é só empresário, né, não pensa no todo, ele acaba achando que é só mandar. E aí não cativa as pessoas, tem uma rotatividade alta, não tem o processo que gostaria, consequentemente falha na qualidade. Então é importante a gente ter a junção dos dois, né? Ter a visão de querer fazer o negócio crescer, a coisa andar, mas também saber da importância da gestão, né? Isso aí, uma coisa que é interessante, tipo, tu tem que trabalhar tipo, na tua empresa em todos os setores, né? Eu, graças a Deus, tipo, eu não tenho a experiência de tocar o setor sozinho, mas eu já trabalhei no setor nosso aqui em todos. Então o que acaba acontecendo? Às vezes dá um problema numa determinada máquina, eu não sei desmontar ela inteira, mas como eu já trabalhei ali, eu sei mais ou menos o que tem que ser feito. É igual quando nós tínhamos caminhões. Tipo, eu ia para o Nordeste, às vezes meu motorista dizia, pô, levou 6 dias e meio, 7 dias para ir, mas como? Não, mas é porque não, cara, eu já fui em 5 dias, então tu já tem, mesmo que tu não tenha aquela experiência completa, mas tu já tem uma noção, isso ajuda bastante. É a mesma coisa, tipo, isso é uma coisa que o pai também nos ensinou, nós já descarregamos caminhão, eu e meu irmão, descarregar um caminhão de madeira, ajudar a descarregar a carreta, ajudar a carregar, ajudar a pegar restos de material em casa, ajudar a cobrir casa, enfim, ele botava no pai inteiro, vocês têm que entender realmente como é que é, para depois vocês poderem saber o processo, poderem cobrar da pessoa. Claro que as coisas vão mudando, mas isso aí ajuda bastante para ti, como falou, para te poder chegar e cobrar do teu colaborador aquilo ali. Porque se tu não passou por aquele determinado, para aquela etapa, tu vai entrar no descrédito, porque ele vai dizer, pô, ele está me cobrando uma coisa que ele não sabe nem como é que faz. Então isso aí facilita bastante. Excelente. Alex, falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Esse período de
A pandemia, se Deus quiser, né, tá acabando. Parece que depois de 6 meses, a gente às vezes nem acredita que a gente já está 6 meses vivendo essa loucura. Foi um ano de muita instabilidade, né, econômica, consequentemente emocional das pessoas, os empresários, principalmente, né? Os empresários foram muito afetados porque, né, tudo isso mexe com o negócio, a preocupação em manter os empregos. Como é que foi esse período para vocês e alguma ação que vocês tenham tomado que tu entendeu que foi bacana para poder se manter no mercado? Uma coisa, Carol, tipo, a gente já vem de uma crise anterior já também, né? Já tinha uma crise que estava acontecendo. Para mim aqui na empresa, facilita muito esse negócio do network. Por quê? Porque eu tenho informações lá na federação, a gente tem informação no sindicato, a gente tem informação na associação comercial. Então, aquilo que a gente também procura repassar no sindicato. Vamos por lá. Pessoal, temos que começar, tá vindo uma crise aí, vamos ter que começar a se reestruturar. E o que aconteceu? Eu fui me reestruturando, eu fui enxugando o que eu podia na empresa, né? Então, quando veio a primeira crise, no caso, do governo anterior, que o próprio ex-presidente dizia que era marolinha, isso, aquilo, acabou vindo com força, mas me pegou estruturado, então eu não senti muito. Quando a gente estava começando a retomar, mas eu ainda fiquei um pouco com o pé atrás, no início do ano agora, muitas empresas investiram muito, que na verdade aconteceu essa pandemia que ninguém esperava, né? Mas eu também, eu investi, né? Não vou dizer que eu também não investi em algumas coisas, mas eu procuro ser mais cauteloso, né? Então, essa crise também, ela não me abateu muito, o negócio da pandemia, porque eu não tenho dívida, não tinha e não tenho dívidas, então, tipo, tem uma certa reserva, então a gente ia se mantendo, né? E pela facilidade de nossa empresa ser comércio e indústria, praticamente a indústria não parou, então a gente ficou produzindo, né? Claro, quando está produzindo e não está vendendo também é complicado, porque tem a despesa fixa, né? Só que o que acabou acontecendo? Esse momento, como tu falasse agora, pós-pandemia, que não vamos dizer que é uma pós-pandemia, mas um alívio, tá se liberando mais, então a gente está com um estoque onde eu consigo entregar, então eu estou conseguindo partir um pouco na frente de outras empresas que não têm o material para entregar. Então isso aí me ajudou bastante, né? Mas em outro ponto, tipo, a indústria acabou trabalhando só com 50% e a gente está sentindo agora a falta de matéria-prima. Mas também o que acontece? Também não vai ser direto. Eu entendo que daqui a pouco, conversa que a gente tem até na federação, também daqui a pouco vai se estabilizar, né? O preço também está em muita alta, vai recuar um pouco os valores, porque tem pessoas e tem empresas que estavam com o seu estoque baixo, agora estão querendo botar o estoque novamente alto no limite, também não tem necessidade disso. Eles poderiam ir comprando aquilo que eles estão produzindo, tem gente que está comprando demais. As próprias pessoas em si, se falam no arroz, eu conheço pessoas que o saco de arroz está caro e vai subir mais, eles compraram 5, 6 sacos de arroz de 5 quilos, coisa que vai acabar pegando bicho no arroz. Então, e assim por diante, então está acontecendo muito isso. E eu estou sentindo também clientes, tinha clientes nossos, que nós estávamos com o negócio bem adiantado para fechar, vieram fechar agora sem mais nem menos, porque eles estão com medo da madeira aumentar mais e não construir a casa que eles querem. Então está muito isso, é o que está acontecendo. O pessoal está meio que com medo de faltar muito material, então está tendo um consumo muito grande, né? Mas eu, tipo, não posso reclamar. Tá? Para mim ela teve uma continuidade meio que, e agora deu um aumento nas vendas. Que legal, que legal. É bom a gente saber, né? Da importância de ter uma empresa estruturada e das estratégias que tu tomou para manter o negócio e aí, quem sabe, até agora crescendo, né? Isso, se eu tivesse mais mão de obra e mais matéria-prima, eu não vou dizer dobrar, mas a minha venda ela aumentou em 40%. Que legal. Parabéns, Alex. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta final, que eu gosto bastante, né? Porque a gente ama essa questão de histórias empreendedoras. Eu também fui muito envolvida no associativismo e lidando com empresas há mais de 10 anos. A gente gosta de saber o que inspira o empreendedor. Queria que tu lembrasse, né? Às vezes eu posso ter te pego de surpresa, mas assim, a gente lida com tanta gente, a gente movimenta, né, a venda do produto, a questão do emprego dos funcionários, né, a realização de ver uma casa lá construída, enfim, de ter um cliente satisfeito. Mas tem uma coisa assim interna da gente que a gente pensa, ai meu Deus, é por isso que vale a pena acordar todo dia de manhã, vir sorrindo para a empresa, o risco de estar envolvendo, né, tá com o dinheiro aqui na empresa sendo investido. Então eu queria que tu pensasse um pouquinho no que vale a pena para ti. Eu até não preciso pensar muito, eu já tenho. Então o que acontece? A principal coisa pode ser, de repente para alguns pode ser besteira, mas tipo, a principal coisa que me empolga
tipo, é dar continuidade naquilo que meu pai fez. Tá? Então isso aí pra mim, porque eu sinto a dificuldade que ele teve, né? Porque, pô, de um carpinteiro conseguir construir o que ele construiu, então isso aí me inspira cada vez tocar mais adiante, e às vezes, tipo, eu me sinto orgulhoso quando às vezes ele chega assim, pô, fizesse tal coisa, aumentou isso, aumentou aquilo, então isso aí me deixa inspirado. E outra coisa, eu tenho bastante vontade, eu gosto de acordar de manhã, tipo, às vezes ver que tem 2 caminhões de madeira que chegou para descarregar, ver a quantia do estoque aumentando, ver os meus colaboradores ali que, tipo, eu sei que eles dependem de mim também, então, tipo, eu sei que eu tenho que estar todo dia às 7h30 aqui, claro que eu chego antes das 7h30, a gente abrir 7h30, eu sei que no dia do vale eles contam com aquilo ali, então, na verdade, eu fico contente em ver quando eles pegam. Contente também incentivar, vamos supor, trocaram um carro. Eu sei que se eles trocaram um carro, eles vão trabalhar mais também para pagar aquele carro, mas a gente precisa de empolgação, né? Então os próprios carpinteiros, às vezes eu digo, pô, por que vocês não trocam o carro, por que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Então, e o mais interessante é que, tipo, eu não vou, tipo, aqui falar, tipo, somos uma família. Eu não digo uma família como a família que a gente tem, mas eu digo que, tipo, um ajuda o outro. Então, tipo, tanto os nossos carpinteiros como o pessoal do escritório, o pessoal do trabalho na produção, a gente trabalha bem unido, é um negócio bem reunido, não temos muitos funcionários, mas eles trabalham sempre um ajudando o outro. Isso aí deixa contente. E claro, eu também quero crescer, né? Eu penso, tanto que, tipo, a gente tem a empresa aqui, eu montei outra empresa para exportação de casa, estou montando uma outra empresa, né? Mas eu não... Tudo com pessoas que também têm o mesmo pensamento, né? Isso aí te ajuda bastante. Mas como eu disse, o principal é eu ver que, tipo, meu pai construiu aquilo, eu tocar adiante, né? Eu, tipo, comecei de um carpinteiro, de um setor que era considerado pé de chinelo, como eu volto a dizer, pô, a gente tem um respeito, tanto que, tipo, ó, um dia dessa semana agora, tipo, o prefeito veio aqui, aí eu tava varrendo ali, porque, tipo, o que acontece? Às vezes eu não tenho vergonha de pegar uma vassoura e começar a varrer quando eu vejo que tem uma sujeira, aí eu vejo que daí a minha funcionária já levanta, começa a passar um pano, aí o outro tira a cadeira, então, tipo, é o exemplo que a gente dá. Aí o prefeito chegou, eu tava varrendo ali, aí a funcionária disse, pô, que vergonha, o prefeito chegou e varrendo. Aí o próprio Jorge disse, porque tu acha que eu não sei varrer? Aí ele pegou a vassoura e mostrou, pra ver como eu sei pegar na vassoura. Porque na verdade tem pessoas hoje em dia que não sabem nem pegar no cabo de uma vassoura, não sabem. Então tudo isso aí influencia. Mas, tipo, a minha empolgação é isso, é tocar o negócio adiante e ter todo mundo junto. Eu sou muito aquele... A minha mulher às vezes diz, pô, tu é igual uma galinha que é todo mundo embaixo da asa, mas não é. É porque eu acho legal a gente estar com todos eles. Tanto que, às vezes, tipo, eu chego com o meu carro, às vezes meio na corrida, às vezes tipo, pode ficar uma meia luz apagada, às vezes tem um funcionário que vem só, Alex, se tu deixou a luz do teu carro acesa, de repente vai ficar sem bateria, então vai ver. E nós somos assim aqui dentro da empresa. Um ajuda o outro, porque ele podia simplesmente dizer, é o dono da empresa, daqui a pouco ele fica, vou rir se ele ficar sem bateria no carro. Mas não, todos se ajudam, não tem. Então é uma coisa que anima bastante a iniciar o dia. Legal. E claro, e o apoio da família, né? Porque se eu não tivesse o apoio da minha família em casa, isso aí também, que eu comentei da esposa, a gente brinca, mas claro que ela é que me dá uma força, né? Os filhos também, a gente brinca, mas tipo, nessa parte tecnológica eu uso muito meus filhos, que eles sabem me ajudar a montar as coisas, enfim, tudo que eu preciso, né? Muito bom. Alex, foi uma aula de empreendedorismo, né? Vou reforçar o quanto eu admiro a empresa de vocês. Fico feliz em ter feito parte disso, né? No passado, agora quando eu cheguei aqui, eu ainda brinquei com a menina do administrativo, eu digo, meu Deus, já faz tantos anos, 6, 7 anos que a gente passou por aqui. Mas a gente sente muito orgulho, tanto da empresa quanto de ti como empreendedor, como associativista, um líder da nossa sociedade. Não, eu que agradeço, é como falasse, tipo, todas as empresas têm um pouquinho, então a Carol nos ajudou a chegar no que a gente está hoje em dia, né? Então, na verdade, mas é um conjunto, é todo mundo junto, é que negócio, são todas as engrenagens juntas é que fazem rodar as coisas. Né? Muito bom, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E muito sucesso para a Madeira Estrada. Obrigado, para ti também.